Finalmente estamos juntos novamente para agora acertarmos todas as questões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sim, a última vez que nós tivemos um aulão pré-prova para nossa banca foi para o TRT da 1ª Região, o estado do Rio de Janeiro. E você certamente acompanha o nosso canal do YouTube, certamente você clicou no curtir naqueles vídeos e você viu, meus amigos, que nós acertamos todas as questões da prova, todas, inclusive os incisos do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E hoje, meus amigos, estaremos dando o pontapé inicial para fazermos a mesma coisa, só que agora no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque agora é a nossa casa, agora você está aqui no Rio Grande do Sul, agora você está aqui comigo. Eu sei que vocês vão me dizer que eu acerto as questões de todo o país, mas aqui agora nós estamos num momento muito especial, porque o TRF é aqui do ladinho, certo? E eu também estou num momento bastante especial, que é o seguinte: passei a semana inteira gripado, a semana inteira sem poder gravar, tô até com o olho um pouco vermelho ainda por causa da tosse, de ficar fazendo... Então, meus amigos, esse também é um momento de superação pessoal para mim. Inclusive, eu noto que até a minha voz está um pouquinho alterada, deixa eu ajeitar a câmera aqui, até minha voz está um pouquinho alterada, mas eu prometo que eu vou com vocês até onde eu aguentar para nós podermos aí vencermos essas questões do Tribunal Regional Federal. Esse nosso aulão era para estarmos com ele desde terça-feira já no nosso canal e eu simplesmente estava sem voz, com tosse, com o nariz entupido, não tinha a menor condição, inclusive estou até aqui ó, com sorine ainda, se o meu nariz entupir no meio do caminho. Então, meus amigos, o importante é a gente estarmos juntos, nos superarmos, não dar desculpas para qualquer tipo de situação que esteja atrapalhando a nossa vida, porque se o nosso sonho é sermos servidores públicos, a gente tem que atropelar qualquer dificuldade, certo? Bom, vou projetar atrás de mim a nossa apostila, mas você, se você desejar a sua apostila, é muito simples. Você irá acessar o nosso site www.concurseiroon.com.br, vai clicar na aba Materiais e lá você vai selecionar o aulão pré-prova do TRF4. E daí você fica à vontade para estarmos com esse materialzão top, completo. E como eu disse, em outros concursos nós já acertamos todas as questões. E, se Deus permitir, dessa vez faremos a mesma coisa. E creio que Deus vai estar, com certeza, desejando que nós acertemos acertemos essas questões, porque Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo a nossa dedicação. E eu sempre digo, o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Estamos colhendo esforço, estamos colhendo dedicação, estamos plantando esforço, plantando dedicação, plantando estudo, certamente vamos colher sucesso, vamos colher nomeação, vamos colher posse, vamos colher a felicidade, certo? E Deus sabe o quanto foi judiado para mim, o quanto foi difícil para mim essa semana, sem poder estar aqui com vocês, sem poder gravar as aulas, sem poder estar entregando esse aulão pré-prova, que eu chamo de aulão pré-prova, mas eu gosto de colocar ele no YouTube pelo menos uns 15 dias antes, para dar tempo de todo mundo assistir, porque eu sei que faz diferença, eu sei que nós vamos acertar as questões da prova. E eu tanto tenho certeza que nós vamos acertar as questões da prova, que eu já faço para vocês um convite. Que dia que é o seu concurso? Deixa eu olhar ali no nosso calendário, é no dia 13 de julho, certo? Geralmente, a banca libera 2 dias depois a prova. Então, o que você faz? Já coloca na sua agenda para o dia 15 de julho, ó, dia 13 você vai fazer a prova. Dia 15 de julho, às 19 horas, estaremos ao vivo corrigindo a prova. E vocês verão que com esse material nós vamos ter acertado as questões. Agora, eu preciso fazer um pedido muito importante, que às vezes a galera não dá bola, tá? Eu não vou fazer o concurso, então eu não tenho a prova. Então, se vocês não enviarem a prova para mim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como corrigir, certo? Daí alguns vão me perguntar, ô professor, como que eu vou enviar a prova? Tá aqui, ó, manda pro meu WhatsApp, 5199312156. 5199312156. Você pode também mandar para os nossos grupos de WhatsApp, o grupo Sem Dúvidas Terça, que é um grupo aberto, que nós temos um link aí disponível em todos os vídeos do nosso canal. Se você for um assinante do nosso canal, que tem aí mais de 160 videoaulas, acesso a todos os materiais gratuitamente, por apenas R$ 14,90, você tem um link de grupo exclusivo de membros da Corrente da Posse. Então você também pode enviar para lá. O importante é você enviar a prova para mim. Senão eu não tenho como corrigir. Deixa eu olhar ali no calendário.
A última prova que nós corrigimos ao vivo, eu estou olhando aqui, ó, foi dia 24 de junho, certo? E que prova foi essa? TRE de Tocantins. O que aconteceu com essa prova? Me mandaram a prova de técnico, mas não mandaram a prova de analista. O que eu fiz? Corrigi só a prova de técnico. Então o pessoal, corrigi a prova de analista, eu vou dizer, tá, mas que prova? Vocês mandaram? Não. Então, se vocês não estiverem sendo diligentes, não estiverem mandando para mim as provas, eu não tenho como corrigir. Então, lembrem, mandem para mim a prova para eu poder, no dia 15, estar junto com vocês ao vivo corrigindo. E mandem a prova de técnico, de analista, todas que vocês querem que eu corrija. E mandem com gabarito oficial. Se não for com gabarito oficial, eu também não vou corrigir, porque o que adianta eu corrigir a prova e não poder ajudar vocês para eventuais recursos, certo? Então, salva o meu WhatsApp aí e pode sempre contar comigo. Inclusive, eu amo responder o WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp qualquer hora do dia, pode ser de madrugada, não tem problema, você nunca vai me atrapalhar. E assim que possível eu estarei respondendo. Muitas vezes eu acumulo as dúvidas para tirar no final de semana, porque o dia de semana é muito corrido, mas eu respondo com todo carinho. E amo estar respondendo a todos vocês, e gosto que vocês mandem um nome, eu salvo e tudo mais. Então, pode salvar meu WhatsApp. Outro pedido importante, se eu não faço, a galera fica chateada comigo aqui da técnica. Olha só, dá aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Alguns dizem, ô professor, para que ativar as notificações? Porque se você não puder assistir ao vivo, o que vai acontecer? Vai um e-mail para você e vai ficar salvo o link do vídeo. Daí você vai ver ali o título do vídeo. Ah, aulão pré-prova TRF4. Nossa, eu não consegui ver ao vivo. Ah, mas o professor, ele pediu para me inscrever no canal, então eu recebi um e-mail informando que tem esse vídeo lá. Então eu vou assistir quando eu puder. Inclusive eu sei que tem bastante gente que gosta de assistir depois, porque estão viciados aí na velocidade 1, velocidade 2, velocidade 1,5. Enfim, não tem problema nenhum. O importante é vocês assistirem esse vídeo, porque eu sei que vai fazer total diferença na sua prova, vai fazer total diferença na sua revisão, fazer uma total diferença na sua possível nomeação. Afinal, você sabe que as provas do TRF são bem concorridas. Uma única questão que a gente deixa de acertar pode implicar na nossa não posse, na nossa não nomeação. Mas enfim, quando eu falo isso, a galera já começa a ficar ansiosa. Ai meu Deus, professor, então vamos logo estudar. Então vamos logo estudar. Deixa eu colocar a nossa apostila na tela. Olha só, a nossa apostila é uma apostila pré-prova elaborada pelo professor Pedro Kuhn para o concurso organizado pelo TRF4, que abraça Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a banca é a Fundação Carlos Chagas e a prova é dia 13 de julho de 2025. Como eu disse, esse material está disponível lá no nosso site www.concurseiroon.com.br na aba Materiais. Aqui eu fiz uma breve apresentação minha, certo? Coloquei para vocês o conteúdo do edital de cargo de técnico judiciário. A parte de técnico judiciário, ela está toda dentro do conteúdo de analista. Então, se você estiver assistindo esse vídeo comigo, você vai estar revisando o conteúdo para todos os cargos, certo? Porque analista é mais amplo, o conteúdo para técnico é mais específico, mas tudo que cai para técnico cai para analista. Então, você está vendo para todos os cargos, certo? E eu recomendo que vocês assistam tudo até o final. Por quê? Porque na parte final aparece esse capítulo aqui, ó, do orçamento, Sistema Tributário Nacional, do meio ambiente e dos indígenas. E eu coloquei para vocês na nossa última dica, uma dica imperdível, uma dica top, um resumo muito top, que vocês estarão passeando por esse conteúdo dos indígenas aqui. E nós vamos acertar essa questão, nós vamos antecipar a questão para você. Então fiquem comigo até o nosso final, certo? Agora, na sequência eu coloquei para vocês o sumário do conteúdo, né? Que vai desde a classificação da Constituição até todo o nosso resumo, tá? Inclusive eu botei ali, ó, resumo top dos índios, tá? E daí comecei aqui com o nosso top 1. Se você for pegar ali no sumário, o primeiro item vai ser justamente sobre a classificação da Constituição Federal. Eu poderia dar essa dica top 1 de uma forma muito rápida, somente falando assim, ó. Gente, a dica é a pedra fundamental. Por quê? Porque pedra fundamental é a sigla para eu lembrar da letra P, que a nossa Constituição é promulgada, que ela é escrita, que ela é dogmática, que ela é rígida, que ela é analítica e que ela é formal. Só que o que acontece? 90% das questões com essa dica eu acerto, só que agora a prova é TRF4, né? Então talvez seja importante nós darmos uma lida
em todas as características, inclusive nas características que a nossa Constituição não tem, para podermos acertar as nossas questões lá do dia 13. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa FCC, ela trabalha de duas formas. Ou ela só pergunta qual é a característica da nossa Constituição, e daí teremos aí 90% das questões, mas às vezes também ela traz uma característica no enunciado e eu tenho que marcar a resposta certa. Daí, para eu acertar esse tipo de questão que é mais rara, mas existe, eu preciso entender a classificação. Então eu trouxe para vocês o conteúdo. Olha só. Começando, classificação quanto à origem, certo? A nossa Constituição, você já sabe, ela é promulgada, que é a classificação da nossa Constituição brasileira, pois são produzidas com a participação popular em regime de democracia direta, plebiscito ou referendo, ou democracia representativa, certo? Então, a nossa Constituição, ela foi criada dessa forma. Inclusive, coloquei aqui uma bandeirinha do Brasil, para você saber que essa é a característica da nossa Constituição da República Federativa do Brasil quanto à origem, né? Ela é promulgada. E daí eu coloquei esse xizinho vermelho aqui, ó, trazendo características de outras constituições que não são a Constituição brasileira, tá? Daí eu coloquei bem grande ali, ó, outras classificações que não são da Constituição brasileira, mas que aparecem nos concursos. Então, olha só, eu tenho as constituições outorgadas, que são impostas sem a participação popular, pois nascem da vontade de um soberano. Eu tenho as constituições cesaristas, bonapartistas, que são elaboradas unilateralmente pelo detentor do poder, mas dependem de ratificação popular posterior, como, por exemplo, um referendo. Então, essas são outras classificações que não são as classificações da nossa Constituição, certo? Mas aparecem. Acontece o seguinte... É raro, tá, pessoal? Não é toda hora. Eu não quero também assustar vocês. Mas eles colocam uma classificação no enunciado para você marcar que tipo de Constituição é essa. E daí você tem que procurar a alternativa. E é comum o concurseiro procurar a alternativa da classificação da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, às vezes, eles não querem que você marque a característica da República Federativa do Brasil. Eles querem que vocês marquem a resposta certa com relação ao enunciado, ao que foi dito no enunciado. Então, daqui a pouco eles colocam, olha, uma Constituição que foi criada unilateralmente pelo detentor do poder, mas depende de ratificação. Letra A será promulgada, letra B será, de repente, outorgada. Letra C, cesarista. Letra D, escrita. Letra F, formal. Bom, eles estão perguntando uma característica de uma Constituição cesarista ou bonapartista. Então, por isso a importância desse material, por isso a importância desse resumo, por isso a importância de você estar de mãos dadas comigo até o final, para nós vencermos esse conteúdo. E todas as características da nossa Constituição Federal, eu trouxe as características que não são de acordo com o que cai na prova. Então, por exemplo, a próxima característica, quanto à forma, a nossa Constituição ela é escrita, certo? É a classificação da Constituição brasileira, pois é escrita, está instrumentalizada e codificada na Carta Magna. Agora, querem ver as outras classificações que não são da Constituição brasileira, mas aparecem nos concursos? São as constituições não escritas, são as constituições consuetudinárias, que são as costumeiras. As normas se consolidaram a partir dos usos e costumes das convenções e jurisprudências, como, por exemplo, os Estados Unidos. Lá não tem uma Constituição inscrita. Tem a primeira emenda, a segunda emenda e tudo mais, mas são constituições, lá é com relação aos costumes. Vamos, se eu não me engano, a Inglaterra é assim também. Enfim, não vai jamais cair para nós quais são os países que são assim ou são acolá, mas cai para nós as características da Constituição. Então, quanto à nossa forma, eu tenho escrita e não escrita. A classificação da Constituição brasileira é escrita, mas outras serão as não escritas. Eu tenho também quanto ao modo de elaboração. No caso da nossa Constituição, ela é dogmática. Por que a classificação da Constituição brasileira é dogmática? Pois foi elaborada por um órgão constituinte, seguindo dogmas fundamentais da teoria política então dominante. Esse tipo de Constituição sempre será escrita, porque a gente precisa estar imprimindo ali a vontade da teoria política dominante para nós podermos, de alguma forma, estarmos trazendo para as futuras gerações aquela teoria, que no caso da Constituição brasileira, essa nossa Constituição dogmática, na época
foi classificada, foi chamada como a Constituição Cidadã, trazendo muitos direitos fundamentais para o nosso cidadão. Essa é a classificação da Constituição brasileira. Mas e as outras classificações? Bom, tá aqui, ó. Outras que não são da Constituição brasileira, mas aparecem nos concursos. Por exemplo, Constituição Histórica, não escritas, surgem com a lenta formação histórica e com a evolução das tradições e costumes. Então, existe essa Constituição? Sim, existe, mas não é a classificação da nossa Constituição brasileira. E eu preciso saber que existe. Por quê, professor? Porque eles podem colocar o enunciado e você tem que escolher dentre as alternativas qual é a classificação daquela Constituição do enunciado, que não necessariamente é a classificação da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Como eu falei, 90% das questões somente cobram a classificação da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de forma que eu poderia, de repente, só falar em pedra fundamental e sair correndo. Mas não. Eu pego as mãos de vocês e vou até a posse. Então, se aparecer esse 10, 8, 1% de chance de aparecer outras classificações, com esse material completaço, você mata, você resolve, você acerta. Beleza? Vamos para a próxima classificação, que é a classificação quanto à estabilidade. A nossa Constituição, ela é rígida. Olha só. Por que essa é a classificação da Constituição brasileira? Pois exige um processo legislativo diferenciado para a modificação ou inserção de normas constitucionais. O processo de alteração deve ser mais complexo do que a aprovação das demais leis do ordenamento jurídico. Ou seja, no caso da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, o nosso processo de emenda constitucional exige votação em 2 turnos das 2 casas, a Câmara e o Senado, com a aprovação dos 3/5 dos deputados e senadores em cada uma dessas votações, para podermos alterar a nossa Constituição. Por isso que ela é chamada rígida. Agora, você não vai confundir a palavra rígida com imutável, né? Porque às vezes a pessoa pensa, é rígido, então não muda demais, não muda nunca. Muda sim, só que é um pouco mais difícil de mudar, é alguma coisa mais dura, mais complexo de mudar. A imutável é a classificação da Constituição, que informa que ela jamais será alterada. Essa imutável vai estar dentro dessas outras classificações, ó, que não são da Constituição brasileira, mas aparecem nos concursos. Por exemplo, a Constituição imutável, que não admite jamais alteração do seu conteúdo. A Constituição flexível, que é a que permite a sua alteração pelo mesmo processo legislativo das demais leis. A Constituição semirrígida, que é a que permite a alteração pelo mesmo processo legislativo das demais leis para alguns artigos e que informa um processo mais complexo para outros artigos. Então, essa semirrígida aqui é a que costuma mais gerar dúvida. Por quê? Porque certos artigos eu posso estar alterando de uma forma legislativa mais simples e certos artigos, como, por exemplo, tripartição de poderes ou cláusulas pétreas, eu somente poderei estar alterando com um processo mais complexo. Alguns vão dizer, professor, a nossa Constituição tinha que ser imutável, né? Porque nós temos as cláusulas pétreas que não podem ser alteradas. Negativo. O que é vedado pela Constituição são emendas constitucionais tendentes a abolir determinadas normas. Quando eu digo tendente a abolir, significa que estão tentando revogar, estão tentando deletar. Mas isso não será possível. Só que eu não posso dizer que essas normas não podem ser alteradas, porque os direitos poderão ser acrescentados, poderão ser aumentados. Então eu posso ter emenda constitucional que está tratando de cláusulas pétreas, por exemplo. Eu só não posso ter emenda constitucional abolindo elas. Então se liga com o que fala a nossa Constituição. Bom, próxima classificação quanto à extensão. A nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição analítica, extensa, prolixa, ela é gigante. É a classificação da Constituição brasileira, pois tem um conteúdo extenso, tratando de matérias diversas, não apenas as imprescindíveis da organização estatal. A nossa Constituição trata até dos índios, que é a dica final aqui do nosso aulão pré-prova. O que mais? Vamos ver. Outras classificações que não são da Constituição brasileira, mas aparecem nos concursos. Seria a Constituição sintética, básica, concisa, sumária, que são as constituições com conteúdo resumido e que trata somente sobre os princípios gerais e regras básicas da organização do Estado. Então, quanto à extensão, a nossa é gigantona, né? É analítica, extensa, prolixa. Já outras classificações seriam uma Constituição mais sintética, menorzinha, concisa, sumária, mais rápida. Então essa é mais uma das classificações.
E quanto ao nosso conteúdo, a nossa Constituição é formal, porque essa é a classificação da nossa Constituição, porque a nossa Constituição é o modo de ser do Estado, estabelecido em documento escrito. Não importa qual o conteúdo da matéria, todo o conteúdo que estiver na Constituição é matéria constitucional. Alguns poderiam dizer o seguinte: ah, professor, é que de repente o processo legislativo não tinha que estar na Constituição, poderia estar numa lei, então isso não é um conteúdo constitucional. De repente, os índios não deveriam estar na Constituição, só que, de acordo com a nossa classificação quanto ao conteúdo, a nossa classificação é formal, então não interessa. Se está lá na nossa Constituição, para nós é conteúdo constitucional, acabou, a gente não vai ficar perdendo tempo com esse tipo de debate, certo? Agora, outras classificações que não são da Constituição brasileira, mas aparecem nos concursos, essas vão estar falando em Constituição material, que informa que a matéria constitucional somente seria a que organiza o Estado, por exemplo, fala em tripartição de poderes, ou uma Constituição mista, que é a mais polêmica e não adotada por vários legisladores, dizendo que somente alguns conteúdos estariam sendo formalmente condicionais, que é justamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eu, particularmente, nesse aspecto, eu sou burrinho de dar dó, tá? Até na faculdade, a gente falando sobre isso, eu falava, gente, que debate imbecil, né? Pelo amor de Deus, se está na Constituição, é conteúdo constitucional. Acabou. Ah, mas é um conteúdo que não deveria estar na Constituição. Os índios, por exemplo, poderiam ser tratados por lei. Beleza, mas não trataram. Botaram na Constituição, então é constitucional. Mas, enfim, esse é o meu limite da minha ignorância. Então tá aí, a nossa Constituição é formal. Todo o conteúdo que tiver na Constituição é matéria constitucional e ponto. E daí é assim que é a nossa classificação. Que bom que a nossa classificação segue a minha infinita burrice. Porque daí ficou fácil, né? Desculpa, pessoal, como eu disse. Estou me recuperando numa gripe. Está sendo, inclusive, o primeiro dia que eu estou aqui na semana inteira gravando aula. Então, me perdoe se de vez em quando eu tossir, tiver que tomar um pouquinho mais d'água. Daqui a pouco posso precisar sair para suar o nariz, mas realmente essa semana foi complicada no Rio Grande do Sul, não só com relação às chuvas, mas com relação ao frio. E ataca todo mundo, né? Não sei se onde vocês moram. Até gostaria que vocês colocassem nos comentários aqui para a gente debater um pouquinho. Porque às vezes eu brinco, gente, eu quero ser adotado por alguém e morar num lugar quente, porque aqui no Rio Grande do Sul não tá rolando. Aqui no Rio Grande do Sul não tá acontecendo. Mas enfim, essa palavra formal aqui, meus amigos, é justamente a última da pedra fundamental. Deixa eu voltar ali, olha ali, ó. Pedra fundamental. Porque com essa frase, pedra fundamental, eu lembro da nossa Constituição, que ela é promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Essa é uma dica imperdível do nosso Top 1 aqui no nosso aulão para a prova do TRF4. Bora por Top 2? Lá vou eu. Cadê o Top 2? Tá aqui, ó. Agora nós vamos entrar propriamente na Constituição da República Federativa do Brasil e especificamente estaremos tratando do artigo 1º ao 4º. Eu sei que muitas vezes em outros aulões para a prova eu já tratei desses artigos, mas mais do que nunca no TRF vai cair com certeza uma questão sobre isso, certo? E dentro desse artigo 1º a 4º, a gente tem mania de dizer que ele só trata dos princípios fundamentais. Não. O nosso artigo 1º ao 4º vai tratar dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios que regem as relações internacionais. Se você não souber fracionar esse tripé aqui dentro desses artigos iniciais, você vai errar todas as questões da sua banca. Todas. Todas e todas. Então se liga, olha só. O artigo 1º falará dos fundamentos, certo? Depois eu vou explicar quais são os fundamentos. Mas vejam como o artigo 1º a 4º ele fraciona. Então o artigo 1º ele fala dos fundamentos. Depois eu vou ter o artigo 3º que fala dos objetivos. E depois eu vou ter o artigo 4º que fala dos princípios que regem as suas relações internacionais, tá? Então, se eu não souber fracionar isso, eu tô ralado. Sabe por quê? Por exemplo, a FCC vai colocar assim, ó, marque uma alternativa que traga um fundamento presente na República Federativa do Brasil. Letra A, independência nacional. Letra B, prevalência dos direitos humanos. Letra C, autodeterminação dos povos. Letra D, não intervenção. E letra E, por exemplo, daí sim, a soberania. Daí o cara mais desavisado que não assistiu esse aulão para a prova até o fim,
Ele vai olhar assim e vai dizer, uma questão que cabe recurso. Eu vou marcar qualquer letra, porque como vai caber recurso mesmo, esse ponto vai para todo mundo, eu não preciso me esforçar. E vai se ralar. Por quê? Porque existe a resposta certa e o professor Pedro Kuhn, concurseiro 1, deu a resposta certa. A resposta certa é a que fraciona, a que enxerga, a que visualiza a diferença de fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais. Nas 4 primeiras letras, estamos sim com alguma coisa que está na Constituição, mas está mencionando princípios que regem as relações internacionais. A única letra que fala em fundamento é a letra E, a soberania. Então eu tenho que fracionar isso, certo? Tá, e como que eu vou fazer para fazer esse fracionamento? Como que eu vou fazer para lembrar dessa decoreba? Muito simples. Os nossos fundamentos é o primeiro que aparece, tá? E nesse aspecto a Constituição facilitou a nossa vida, porque ela seguiu o abecedário, seguiu, olha só, começa com a letra F, A, B, C, D, E, F. Depois segue o abecedário, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Então o O são os objetivos e o P são os princípios que regem as relações internacionais. Então o primeiro que aparece pela ordem do abecedário é o fundamento. E o fundamento é fácil de lembrar, né? Porque o fundamento é o diva sociplu. Sim, olha ali, ó. Uma mulher só é uma diva se tiver um algo a mais, se tiver um plus a mais. Então, diva só se plus. Mas nesse caso não é plus, é plu. Por quê? Porque a palavra plu vai me lembrar do pluralismo político, certo? Pluralismo político. E esse diva só se plu vai fazer lembrar de todos os fundamentos. Porque olha só, diva, o di é a dignidade da pessoa humana. O vá são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Diva só, eu vou lembrar da soberania. Diva só se, eu vou lembrar da cidadania. E diva só se plu, eu vou lembrar do pluralismo político. Então, essa dica que eu digo, a mulher só será uma diva se tiver algo a mais, só será uma diva se tiver um plus, essa dica fui eu que criei, euzinho, minha autoria, diva só se plu. Talvez você já tenha visto com algum outro professor essa dica, o pessoal fica falando se vai no blue, plus se faz se fá, eles colocam outra ordem aqui dessas letras, dessas iniciais. Mas a melhor de todas, certamente, é essa dica. Diva só se plu. Agora, vencidos os fundamentos, qual será a dica para eu lembrar agora dos nossos objetivos? Eu nem vou ler esses outros artigos aqui, ó. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, ou são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que eu nem vou ler? Porque aqui você pode ler tranquilo e nem cabe muita explicação aqui por parte do professor, né? Eu creio que nesse aulão pré-prova nós temos que ir direto ao ponto, direto no objetivo, direto no que a banca nos engana e direto nos itens em que, de forma solitária, numa simples leitura caseira, a gente não consiga se flagrar dos elementos. Então, o diva só se plu, se você não tem esse material, você certamente não iria se flagrar desses elementos, assim como os objetivos, que nós temos aqui o construir uma sociedade livre, justa e solidária, o garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Muitos apenas falam, os nossos objetivos são os verbos no infinitivo, mas essa dica não ajuda, porque eu não consigo lembrar quais são os verbos no infinitivo. Então a dica que me ajuda, que certamente vai ajudar você, são esses aqui, ó. Com garra erra pouco. Por que com garra erra pouco, professor? Porque você criou essa frase por uma razão muito simples, ó. O com você vai lembrar do construir, o garra você vai lembrar do garantir, o erra você vai lembrar do erradicar e o pouco você vai lembrar do promover. Então, com garra erra pouco será a dica para você lembrar dos nossos objetivos fundamentais que não se confundem com os fundamentos, são coisas diferentes, certo? Tá. E os nossos princípios que regem as relações internacionais? Aqui você precisa estudar de duas formas. Todas as vezes que você chegar aqui, você tem que ler de forma atenta os princípios que regem as relações internacionais por um motivo muito específico. Às vezes, a sua banca coloca questões cobrando exatamente os princípios que regem as relações internacionais e trocando uma letrinha ou trocando uma palavrinha. Então, por exemplo, olha só, independência nacional. Eles colocam dependência nacional. Outra, prevalência dos direitos humanos. Eles colocam assim, ó, prevalência dos direitos dos povos.
Por exemplo, trocou uma palavra. Mas por que eles fazem isso? Porque logo na sequência eu tenho autodeterminação dos povos, certo? Que é diferente de prevalência dos direitos humanos. Então eles gostam de trocar uma palavrinha. Por exemplo, não intervenção, eles já colocaram intervenção. Eles já colocaram, olha só, um deles é defesa da paz. Eles já colocaram defesa da guerra, solução pacífica dos conflitos, já colocaram solução bélica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eles já colocaram em alternativas erradas estímulo ao terrorismo e ao racismo. É sem sentido, né? Mas a gente, como eu disse, tem que ler com atenção a alternativa. Porque os nossos princípios que regem as relações internacionais são os favoritos da sua banca porque são os mais extensos, são os maiores. Então eles gostam de cobrar aqui, ó, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Eles já colocaram cooperação entre os povos para o progresso dos estados. Não é o que está escrito aqui, então está errado. Concessão de asilo político, eles já colocaram não concessão de asilo político. Então tem que estar lendo com atenção. Daí vocês vão dizer, tá, professor, mas daí eu tenho que ler com atenção, significa que não tem dica para eu lembrar desses princípios que regem as relações internacionais? A resposta é, claro que tem dica. Tá aqui, ó. A dica é, ainda não comprei cores. Ainda não comprei cores. Como assim, professor? Olha só. Aqui está o inciso, que eu vou lembrar. Aqui está a inicial e aqui a palavra-chave. Então, o inciso 3, do A, eu vou lembrar do autodeterminação. Tá? O inciso 1, que é o IN, é o independência. O da, que está no inciso 6, é defesa da paz. Então, ainda é a palavra. Depois, o inciso 4 é o não intervenção. Daí, ainda não, vou para a próxima palavra. Comprei cores. O com é o inciso 10, eu vou lembrar da concessão. O pré é o inciso 2, eu vou lembrar da prevalência. O 5, o I, da igualdade. O inciso 9 é o co do cooperação. O inciso 8 é o re do repúdio. E o inciso 7 é o S da solução. Então, ainda não comprei cores. É a sigla que eu criei para estarmos lembrando dos princípios que regem as relações internacionais. Mas, se liga, aqui, diferente do Diva Sociplu e do Congar Erra Pouco, eu sempre recomendo que você dê uma lida com muita atenção. Porque de cada 10 questões, 8 vão cobrar somente os princípios que regem as relações internacionais, certo? E eles vão tentar misturar aqui somente os princípios que regem as relações internacionais. 20% das questões vão estar tentando confundir vocês com os fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais, e dentro das alternativas vão estar colocando ali fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais de uma forma equivocada. Por exemplo, dizendo que não intervenção é um objetivo da República Federativa do Brasil. Não é um objetivo, é um princípio que rege as relações internacionais. Agora, espero que você tenha visto a importância de nós estarmos juntos e fracionando esse conhecimento aqui para você poder espremer esse suco do conhecimento e tomar esse suco da sabedoria e acertar as questões da prova. É muito importante, portanto, nós estarmos juntos e por isso que eu estava tão ansioso para me recuperar da gripe e estar aqui junto com vocês trazendo esse conteúdo. Agora, inclusive, eu estou pensando, nós temos o quê? Nós vamos ter um pouco mais de uma semana, né, para a galera toda poder assistir esse conteúdo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou reforçar para você dar esse like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, mas eu vou fazer um outro pedido. Eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo aí onde você puder compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas por esse conhecimento e possam estar indo melhor na prova. E alguns vão ouvir essa minha frase e vão ter o seguinte pensamento: olha como eu conheço o seu coração. Muitos vão pensar assim: ah, professor, eu não vou compartilhar, porque senão eu estaria alimentando a minha concorrência. Eu vou estar entregando de mão beijada uma questão para o meu concorrente. Sempre temos uma força superior cuidando de nós, avaliando as nossas atitudes e avaliando o nosso coração. Certamente, se você tem esse pensamento, você está tendo um pensamento egoísta, que não é um pensamento dos reinos dos céus, que não é um pensamento divino, não é um pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, é um pensamento ruim. Se você está pensando assim, você já está a um passo da reprovação no seu concurso. Porque quando a gente ajuda ao próximo, a gente faz o bem e o bem retorna para nós 10 vezes mais. Essa é a regra de Deus, meus amigos. Então, se nós estivermos sendo egoístas, o mundo será egoísta conosco. Agora, se nós estivermos sendo solidários, o mundo será solidário conosco. E você verá que muito em breve,
Esse amigo que recebeu esse compartilhamento, essa bênção, essa sua dica, muito em breve ele vai estar te convidando para um grupo de WhatsApp de aprovados. Muito em breve ele estará trocando ideias com vocês para saber aonde será mais legal você tomar posse. Muito em breve vocês já serão servidores e esse amigo que está de mãos dadas com vocês desde a época do concurso, sabe o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar indicando você para receber uma função comissionada em alguma vara federal, em algum gabinete. Então, meus amigos, ouçam a voz da experiência. A solidariedade, o bem é o caminho. Então compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém, entregue esse conteúdo para alguém, porque esse alguém será eternamente grato e esse bem vai retornar para você 10 vezes mais. Certo? Vamos voltar para o nosso conteúdo? Cadê a nossa apostila? Apostila na tela novamente. Bom, vencido ainda não comprei cores, eu posso ir para o nosso top 3. E o top 3 é o que eu mais adoro. O nosso top 3, meus amigos, nós tivemos recentemente uma prova, como eu falei, do nosso TRT lá do Rio de Janeiro. E a banca foi a mesma. E lá naquele momento o pessoal perguntou, tá, professor, o nosso artigo 5º tem 79 incisos e 4 parágrafos. Como você vai acertar? Pode olhar, tá salvo aqui no YouTube. O meu aulão para a prova disse, gente, eu vou acertar porque vocês até podem conhecer outros professores que sabem muito mais de direito constitucional que eu. Mas de banca e de concurso, eu sobro. Ah, vou deixar de lado a minha modéstia. Eu sobro e sei o que eles vão perguntar, por isso que eu acerto todas as questões para vocês. E no caso do TRT, eles certamente estarão perguntando com relação às associações, porque tem tudo a ver com o conteúdo da Justiça do Trabalho. Daí foi justamente os incisos das associações que caíram. Só que agora você está se preparando para o TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E daí fica uma pergunta, dentro da nossa Constituição, quais serão os artigos que eles vão estar cobrando de acordo com o interesse aqui do nosso TRF? Bom, nesse aulão pré-prova, se você for olhar até o fim do nosso material, somente estão os artigos que vão cair, com certeza. Mas e aqui dentro do nosso artigo 5º, a gente tem como identificar quais serão os artigos favoritos? Com certeza temos. Mas, primeiramente, eu trouxe o caput do nosso artigo com aquela clássica pegadinha dos nossos destinatários, certo? Então, olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Daí você vai me perguntar, tá, professor, mas qual que é a pegadinha? A pegadinha aqui é com relação a essa frase aqui, ó, estrangeiros residentes no país, tá? E aonde que está a resposta para uma possível pegadinha? Eu já trouxe aqui, ó. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a expressão residentes no país deve ser interpretada no sentido de que a Constituição somente pode garantir a validade do gozo de direitos políticos dentro do território nacional, não excluindo, portanto, os estrangeiros em trânsito no Brasil. Então, meus amigos, se eu tenho um estrangeiro que está de férias aqui no Brasil, com a mais absoluta certeza, eu posso estar garantindo para ele os seus direitos fundamentais, a sua segurança, o seu direito à vida. Ele não precisa estar residindo aqui, mas o teor do caput do artigo 5º tem essa frase, que poderia de alguma forma estar impedindo você que vai trabalhar no TRF4 de entender qual o alcance do artigo 5º. Então, com esse quadradinho aqui, eu trouxe para vocês o alcance do artigo 5º, os nossos destinatários, que são os brasileiros natos e naturalizados, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, ou seja, as empresas, e aos estrangeiros, residentes ou não no país, certo? Então essa seria a primeira pegadinha do artigo 5º. Na sequência, eu tenho que a nossa Fundação Carlos Chagas está repleta de artigos cobrando sobre a instituição do júri. E não pode cobrar esses incisos e essas questões nas provas de TRTs, porque a Justiça do Trabalho não possui jurisdição criminal. Então, se hipoteticamente nós cobrássemos, a FCC colocasse uma questão cobrando o Tribunal do Júri nos concursos de TRTs, certamente a banca estaria cobrando um conhecimento que jamais seria utilizado na prática pelos servidores nomeados. Só que no Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, nós temos o Tribunal do Júri. Então, mais do que nunca, esses incisos do Tribunal do Júri vão ter importância na sua prova. Então é assim que eu raciocino para antecipar as questões da prova para você. Por isso
que os nossos primeiros incisos estarão falando aqui do nosso Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência dos crimes para julgamento a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu, inclusive, coloquei aqui como funciona mais ou menos um tribunal do júri, né? Mas o mais importante é você saber que somente é formado um tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida. Você quer apostar quanto? Que lá na hora da prova eles vão colocar uma alternativa dizendo crimes culposos contra a vida. Tenho certeza. E se não cair dentro da nossa matéria de direito constitucional, vai cair dentro da prova de direito penal. Então, crimes culposos é quando nós temos negligência, imprudência e imperícia. Não cabe tribunal do júri. Agora, se o crime for doloso, eu tenho a intenção de matar. Daí vem para o tribunal do júri. Outra situação que já cobraram. O que a Constituição assegura ao tribunal do júri? É a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Tem que decorar. Eles às vezes colocam esse tipo de questão naquelas assertivas. Analise assertiva 1, 2, 3, 4, 5. Daí, letra A. Somente a 1 e a 2 são do tribunal do júri. São assegurados ao tribunal do júri. Letra B. Somente a 2, a 3 e a 4. Então eu tenho que decorar isso. E para você decorar, eu tenho a manha do Cebolinha. A manha do Cebolinha é top demais, né? O que o Cebolinha fica fazendo? Quase que eu falei tebolinha, né? Mas isso é a questão ainda da rinite, da gripe, os remédios, a gente não tá 100% ainda, tá? Mas enfim, o que o Cebolinha faz a vida inteira? Você conhece a Turma da Mônica. Ele tenta roubar o Sansão, né? Que é o coelhinho da Mônica. Na verdade, tem ali um amor platônico, ele deve ser apaixonado pela Mônica, e por isso que ele inventa essa questão do coelhinho para a Mônica correr atrás dele. Mas o fato é que ele sempre se rala, ele sempre se ferra, ele sempre apanha da Mônica. Ele sempre termina como as coelhadas. Portanto, ele não tem competência para roubar o Sansão. Então, ele precisa de competência para roubar o Sansão. Então, essa frase, precisou competência, justamente traz os 4 elementos assegurados pela Constituição Federal para o nosso Tribunal do Júri. Porque o ple é a plenitude da defesa. O o si é o sigilo das votações. O nosso precisou, o so é a soberania dos vereditos. E competência é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então aqui está a sua questão de artigo 5º da nossa Constituição Federal, antecipada para vocês. Querem apostar que eu acertei? Podem vir aqui na terça-feira, às 19 horas, ao vivo, dia 15 de julho, estaremos verificando essa questão na sua prova. Agora, o nosso artigo 5º ele é muito grande. E dentro da nossa Justiça Federal, eu tenho outros elementos que chamam a atenção. Então, pode ser que nós tenhamos questões, além do nosso Tribunal do Júri, pode ser que nós tenhamos questões cobrando, sabe o quê? Os remédios constitucionais, certo? Então, meus amigos, eu trouxe esse artigo aqui, tá? E trouxe mais alguns outros elementos para nós relembrarmos aqui na nossa revisão, certo? O primeiro dos elementos é que não haverá prisão civil por dívida salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. O que acontece? Essa questão do depositário infiel, nós não temos mais prisão de depositário infiel desde 2008, 2009, quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu que depositário infiel não poderia mais ser preso. Então, somente nós temos a possibilidade de prisão civil por dívida no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. É somente essa situação que nós vemos, por exemplo, até artistas e jogadores de futebol e pagodeiros sendo presos, tá? Que é inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. A questão do depositário infiel, desde 2009, não é mais permitida a prisão. E alguns vão dizer, professor, mas por que isso está na Constituição ainda? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil foi signatário, ele não foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional. Então, embora nós apliquemos o Pacto de São José da Costa Rica e nós não efetuemos a prisão dos depositários infiéis, o Pacto de São José não teve o condão, não teve o poder de estar alterando a nossa Constituição, certo? Então, fiquem atentos com isso, que também pode ser uma questão na sua prova, até porque
dentro do parágrafo 3º aqui do nosso artigo 5º, explica que essas convenções internacionais que tratem dos direitos humanos, que forem aprovadas nos 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros, serão recepcionadas como emenda constitucional. Só que o Pacto de São José da Costa Rica não passou por essa formalidade. Então a gente não prende os depositários infiéis, mas não alteramos a Constituição. Então essa seria uma possível pegadinha aqui desse nosso inciso 67. E a partir do inciso 68 nós temos agora os nossos remédios constitucionais. Começando com habeas corpus, depois vai falar do mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo, depois falará do mandado de junção e depois falará do habeas data, certo? E por fim vai falar também da ação popular, mas eu gosto muito de falar desses 4 primeiros pelo seguinte, tá? O que acontece? Sem ler os artigos eu já vou te dar a resposta da questão. Quer apostar? Vou fazer o seguinte, eu vou botar na tela agora e vou ficar mais pertinho de vocês. Olha só, já vou te dar a resposta da questão, tá? Todas as vezes que a alternativa estiver procurando o remédio constitucional, você vai procurar alternativas chaves, tá? Por exemplo, vai no enunciado contar uma historinha. Ah, Tício foi preso pela autoridade civil delegado da Polícia Federal e daí foi conduzido ao juiz federal da comarca de Curitiba. Nesse caso, de repente você, verificando a violação da liberdade de locomoção, precisa impetrar um remédio constitucional, que será 2 pontos. Letra A, mandado de segurança. Letra B, habeas data. Letra C, mandado de junção. Letra D, habeas corpus. Letra E, ação popular. É assim que vai aparecer para você. Você vai ter que julgar um enunciado e marcar qual o remédio constitucional que cabe. Pode aguardar que você vai ver essa questão. Se não cair aqui no direito constitucional, vai cair em outra matéria, mas vai cair isso com certeza. De repente vai cair em algum outro conteúdo, mas vai cair na sua prova. Você vai enfrentar isso, não importa qual prova você estiver fazendo. Ah, é de analista judiciário, ah, é de oficial de justiça avaliador federal, ah, é de analista administrativo, ah, é de técnico, não importa. Todos vão resolver essa questão, tá? Então eu já vou te dar a resposta agora, tá? Se no enunciado falar em violação da liberdade de locomoção, a resposta é habeas corpus. Se o enunciado falar em direito líquido e certo, a resposta é mandado de segurança. Se o enunciado falar em ausência de norma regulamentadora, a resposta é mandado de junção. E se a resposta falar em alguma base de dados, a resposta será habeas data. Acabou. Vai ser feliz, vamos para o abraço, vem comemorar junto, compartilha o nosso trabalho, que vocês vão estar abençoando uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que está aqui para ajudar as pessoas, mesmo que esteja com o nariz congestionado, com tosse, com febre, que no caso sou eu. Com essa dica você já acerta as questões. Claro que alguns vão dizer, professor, pode ser que não seja tão fácil, até já fiz questões dessa banca, com essa sua dica eu acertei 90% das questões. Mas tem outras pegadinhas. Sim, graças a essas outras pegadinhas, agora nós vamos ler os artigos. Mas já matamos com esse olho no olho aqui, ó, muitas das alternativas, certo? Então, deixa eu ver se ainda tem um pouquinho d'água. Ainda tem um pouquinho d'água. É porque com gripe, com essa rinite, vai secando mais ainda a nossa garganta, né? A gente fica com o lábio. Aqui, ó, já foi 1,5 litro d'água aqui. Só nessa aulinha rápida, só que estamos entrando no nosso top 3. Então vejam que está sofrido, né? Mas a gente vai vencer em nome do nosso Senhor Jesus. Então, lá vou eu, tá? Vamos entrar nos incisos agora para ver outras possíveis formas de ser cobrada a questão. Então, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. O que poderia ter ainda de pegadinha aqui, ó? Essa ameaça da liberdade de locomoção pode ser uma ameaça real ou pode ser uma ameaça, pode ser algo que ainda não aconteceu. Ou eu estou sofrendo ou estou ameaçado de sofrer. Dessa forma, eu posso ter um habeas corpus preventivo, me prevenindo de uma possível ameaça. De repente, eu ouvi falar na TV que vão prender um professor que está dando aulões pré-prova e antecipando todas as questões das provas dos concursos públicos de todo o Brasil e de todos os cursos que ele prepara. Daí eu penso, sobrou para mim.
Vou entrar com habeas corpus preventivo porque isso não é crime. Seria crime se eu estivesse efetivamente tendo vazamento de concurso, vazamento de prova ou tendo informações privilegiadas, mas não. Eu tenho apenas o conhecimento prévio da banca com anos de preparação e anos de estudo. Então, eu posso ter um habeas corpus preventivo, certo? Já o nosso próximo remédio, que é o mandado de segurança, que eu dei para vocês o nosso direito líquido e certo como a palavra-chave, como expressão-chave para identificar o mandado de segurança, eu tenho que acrescentar algumas coisas para vocês, porque olha só, conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, beleza? Só que esse direito líquido e certo é não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, se não for violação da liberdade de locomoção e se não for algo que fale sobre base de dados e registros públicos, então, meus amigos, daí sim esse direito líquido e certo será atingido ou será solucionado por um mandado de segurança. Por exemplo, na véspera da sua prova, você recebeu um e-mail dizendo que você não vai poder fazer o concurso por alguma irregularidade na inscrição. Bom, não estão te prendendo e não estão alterando algum registro público, então você tem o mandado de segurança como remédio eficaz para proteger o seu direito líquido e certo de ir lá fazer o seu concurso e participar dessa concorrência pública que é o concurso público, certo? Então, esse mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo deve ser não amparado por habeas corpus ou habeas data, certo? E, obviamente, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, por exemplo, a nossa banca está no exercício de atribuições do poder público, porque está selecionando candidatos para serem servidores públicos do nosso Poder Judiciário Federal. Então, cabe um mandado de segurança para proteger eventual direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, certo? Só que alguém vai perguntar, ué, professor, tá, você tinha mandado essa dica tão simples, que era só lembrar de direito líquido e certo, acertaria 90% das questões. Agora está trazendo um monte de elementos para eu decorar sobre o mandado de segurança. Eu estou ficando sem saída, estou ficando apavorado, estou ficando preocupado, estou ficando estressado, não vou conseguir decorar e não vou conseguir guardar tudo isso. Vai sim, porque justamente eu vou te dar uma saída agora. E a palavra saída, olha só que eu até coloquei aqui, é justamente a palavra que você vai lembrar de todos os elementos do mandado de segurança. Olha aqui, ó. O S do saída é você lembrando do sem amparo do habeas data ou habeas corpus. O A do saída é quando nós tivermos o abuso do poder. O I é um abuso do poder que traga uma ilegalidade. O D é o direito líquido e certo. E A, praticado por autoridade pública. Então tá aqui, ó. O saída soluciona o nosso problema. Então, como eu disse, eu estaria dando uma saída para você lembrar de todas as características necessárias para acertar 100% das questões do mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, eu ainda tenho a possibilidade de ele ser impetrado de forma coletiva. Claro, imagina, toda uma associação dos servidores da Justiça Federal está com um problema lá porque tem um direito líquido e certo sendo violado porque o TRF não está concedendo o nosso plano de saúde, por exemplo, ou não está nos dando o nosso vale alimentação. Então, eu posso ter um mandado de segurança coletivo, né? Que uma entidade está representando todos os associados, por exemplo, para ter o seu direito líquido e certo satisfeito. Então, meus amigos, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos membros ou associados. Então, meus amigos, o mandado de segurança coletivo também pode ser utilizado. Agora, eu preciso lembrar de quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo. E os legitimados estão aqui, ó. Eu tenho a dica para lembrar, que é a dica peão. Até coloquei um peãozinho, olha que bonitinho ali o nosso peãozinho. Por que que a dica é peão? A dica é peão porque o P do peão eu lembro do partido político com representação no Congresso Nacional. O E do peão eu lembro da entidade de classe. O A eu lembro da associação em funcionamento há pelo menos um ano. E o O eu lembro da organização sindical. Cuidado, meus amigos! O que a sua banca mais gosta é da associação. E por quê? Porque a associação é a única que exige funcionamento há pelo menos um ano. Inclusive, eu estou olhando ali, ó, tem um erro de digitação, vou consertar. Um ano. Estou anotando aqui num papelzinho para depois eu consertar esse erro de digitação.
A associação é a única que exige o funcionamento há pelo menos um ano. Sabe o que eles vão colocar na prova? Marque uma alternativa que traga um legitimado para impetrar um mandado de segurança coletivo. Daí vai estar lá. Partido político sem representação no Congresso Nacional. Não pode. Entidade de classe em funcionamento há pelo menos um ano. Errado. Organização sindical em funcionamento há pelo menos um ano. Errado. Qualquer associação. Errado. Daí vai ter a letra E. A resposta certa. Associação em funcionamento há pelo menos um ano. Então tome cuidado porque a dicla do peão, ela funciona. E eu tenho a impressão que eu estou falando dicla. Deixa eu tomar um gole d'água. É a rinite. Tá pegando, mas eu tô junto com vocês. Vamos lá. Então, a dica do peão, ela é tão legal, mas tão legal, que a única letra A, que é a associação, é a única que exige um ano. Então, ano de A, eu lembro de associação. Então, dessa forma aí, você vai vincular e não vai cair em nenhum tipo de pegadinha no mandado de segurança coletivo. Depois eu vou ter o mandado de junção, né? Que você já sabe que é a ausência de norma regulamentadora. Então, mandado de junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Daí o que acontece? Eu coloquei a dica para vocês aqui, ó, do só nasci. Por que está escrito aqui, ó, só nasci? Porque eu só nasci, eu vou lembrar de soberania, nacionalidade e cidadania. Já teve uma questão na sua banca que colocou um outro elemento aqui, eu não vou lembrar qual, mas eles botaram assim, ó, conceder-se a mandado de junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania e sufrágio universal. Colocaram uma coisa a mais aqui, colocaram algo a mais. E não tem esse algo a mais. Só tem três coisas. Só tem o só nasci, só tem a soberania, a nacionalidade e a cidadania. Então, o só nasci é para você lembrar aí desse elemento do nosso mandado de junção. Eu coloquei também essa fotinho que eu encontrei no Google explicando o que é o mandado de junção, né? Que é um dos remédios constitucionais aí que estão à disposição dos cidadãos, né? Para provocar a intervenção da autoridade aí competente, visando sanar alguma ilegalidade, que no caso seria ausência de norma regulamentadora. Ó, essa frase tem que ter. A falta de norma regulamentadora tem que ter, beleza? Então anota aí para nós podermos de alguma forma estar lembrando dessa dica imperdível para lembrar do nosso mandado de junção. E o último é o habeas data, que é o mais fácil, né? Porque eu estou aí com algum registro banco de dados querendo consertar. Então, conceder-se-á o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, de entidades governamentais ou caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Olha só, até vou colocar um olho no olho para vocês aqui, ó. O habeas data é o mais fácil. É o mais fácil. Mas dentro dos remédios constitucionais, foi o último que caiu nas duas provas da sua banca. Então eu até poderia dizer assim, não vale a pena colocar isso no aulão pré-prova, mas vale. Vale a pena eu lembrar do nosso habeas data, certo? Agora, voltando para a nossa apostila, já que vencemos esses 4 remédios constitucionais, eu queria lembrar para vocês ainda a nossa ação popular, tá? Porque olha só, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então vamos às pegadinhas aqui desse nosso inciso 78, porque olha só, aqui fala em qualquer cidadão ser parte legítima para propor ação popular. A sua banca já trocou essa frase cidadão por pessoa. Então, meus amigos, lá vai uma dica. Se a banca trocou a palavra, tá errado. Professor, uma pessoa é cidadão? Não, não é. Pessoa é do nascimento com vida. A personalidade jurídica da pessoa surge com o nascimento com vida. Isso está no nosso Código Civil. O cidadão é somente a partir do momento que você tem o título eleitoral. Você só faz parte do nosso corpo de cidadãos brasileiros no momento que você tem o título de eleitor. Então, pessoa
é qualquer brasileiro, pessoa que não tem o título. Agora, para você ser cidadão, você tem que ter o título. Então, existem diferenças de conceitos. Não posso dizer que pessoa é cidadão. Eu posso dizer que todo cidadão é pessoa. Mas eu não posso dizer que toda pessoa é cidadão. Porque para ser cidadão tem que ter o título. Então, se liga. Outra coisa. A ação popular, ela não é para anular qualquer ato público. É para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Ou para anular a moralidade administrativa, ou para proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Então, eu tenho aqui, digamos assim, objetos que a nossa ação popular protege. E justamente esses objetos é que o nosso Papa nos auxilia. Inclusive, eu particularmente, eu não gosto dessa dica, porque eu amo o nosso Papa Francisco, que faleceu recentemente. Tá? E por que eu não gosto da dica? Porque a dica é Papa meio moral. Papa meio moral. E por que Papa meio moral é a nossa dica? Porque o primeiro Pá eu lembro do patrimônio histórico e cultural, o segundo Pá eu lembro do patrimônio público ou entidade que o Estado participe, e o meio moral eu lembro do meio ambiente, e o moral eu lembro da moralidade administrativa. Então eu não gosto dessa dica, mas é uma dica que serve para eu acertar os objetos protegidos por essa ação popular que qualquer cidadão é parte legítima para propor, certo? Outro elemento importante. A pessoa, esse cidadão que impetrar a ação popular protegendo esses patrimônios, que eu lembro pela dica Papa meio moral, ele vai ficar, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais ou de ônus da sucumbência. Porque imagina, eu sou uma pessoa pobre, eu vejo... Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu vejo que tem um patrimônio histórico-cultural ou meio ambiente sendo destruído por algum governante, por algum prefeito ou por alguma autoridade pública. Eu sou uma pessoa pobre, como que eu vou impetrar uma ação judicial para proteger esses bens? Bom, você vai ter o processo totalmente gratuito. Será isento de custas judiciais e ônus da sucumbência esse seu processo. Então você pode impetrar, não tem problema. Agora, se liga, se você for impetrar uma ação popular, você tem que ter certeza que você tem razão. Porque se você entrar com uma fé, somente para queimar o filme de um governante, somente para prejudicar uma eleição, daí nesse caso você não vai estar isento. Então, vejam, o autor, salvo comprovada a má-fé, será isento de custas judiciais e ônus da sucumbência, certo? Então fiquem atentos com esse elemento aqui, porque isso também é cobrado na nossa prova. Certo, meus amigos? Eu estou vendo aqui que, vencida essa dica do Papa meio moral, nós já estaremos entrando no nosso top 4. Só que é o seguinte, eu não tenho mais condições de continuar, certo? Então, eu vou estar encerrando aqui nesse momento e vou estar disponibilizando para todos vocês que efetivarem a doação da nossa apostila, eu vou estar disponibilizando para vocês as aulas seguintes. Eu vou me recuperar, vou dar aí 1 ou 2 horinhas e vou continuar a gravação do nosso aulão pré-prova, mas a continuação do nosso aulão pré-prova vai estar disponível para os membros da corrente da posse, para os alunos do Concurseiro On e para todos vocês que entrarem no nosso site www.concurseiroon.com.br e efetuarem a doação de qualquer valor a partir de R$20 lá na aba Materiais do TRF4. Então, se você não é assinante da corrente da posse e não é nosso aluno, você vai poder assistir às nossas aulas até o final aqui com todas as dicas. É só você entrar no nosso site, clicar em Materiais e efetivar a doação de R$20. Aonde vão estar disponíveis as aulas sequentes? As aulas na sequência aqui do nosso aulão pré-prova vão estar bem no início do nosso material, escrito assim, ó, link das aulas. E daí ali vai estar o linkzinho para você assistir a continuação a partir do nosso top 4. Então, peço desculpa por esse contratempo que foi necessário por causa da minha rinite, mas também agradeço do fundo do coração essa bênção que vocês vão me dar, fazer uma doação de 20 ou mais, de repente vai ter gente que vai doar 30, 40, 50, e todos vocês que fizerem essa doação, vocês vão baixar o material e vocês vão ver que o material ali vai estar com o link da aula até o final. E eu recomendo que vocês estejam assistindo comigo até o final, porque eu vou acertar todas as questões junto com vocês e vou dar a dica dos indígenas. A dica final dos indígenas é a mais importante, com certeza.
Então vejo vocês nas nossas próximas aulas. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus, assim como vocês estarão me abençoando com ser aluno aqui do Concurseiro 1, ou ser assinante do nosso membro da Corrente da Posse, ou com a doação de qualquer valor a partir de R$20 lá no nosso site www.concurseiro1.com.br, clicando na aba Materiais e selecionando o material TRF4. Beijo no coração e vamos nos ver nesses nossos vídeos aqui na sequência, com certeza, porque todo mundo vai fazer isso, vai entrar lá e vai efetuar a doação e vai ver os vídeos sequentes, e vamos nos ver também totalmente gratuitos no dia 15 às 19 horas, ao vivo, quando teremos certeza que todas essas dicas aparecerão no seu concurso, pois eu estarei junto com vocês corrigindo ao vivo a prova que vocês vão me mandar, né? Até vou reforçar aqui, ó. Já coloquei meu WhatsApp, estou reforçando para vocês não esquecerem de mandar a prova. Certo, meus amigos? Beijão no coração e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau!